Nós daremos continuidade ao 10º Encontro Espírita pela Paz. Então, a todos, paz e bem. Esta terceira parte se inicia, dos nossos palestrantes agora à tarde, será a nossa querida psicóloga e trabalhadora da Casa de Sheila, Marili Ugelmin, que nós teremos agora como palestrante. A sua palestra será sobre o tema o mal, o bem e a paz no mundo. Então, nós convidamos a nossa querida Marili para que ela possa nos apresentar a nossa reflexão desse período da tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Bem, o tema de hoje, na verdade, é um tema bem amplo. Tem pessoas muito inteligentes e conhecedores profundos desse assunto, mas timidamente, né, eu venho falar um pouquinho desse tema, no que diz respeito à minha vivência, o meu entendimento sobre esse tema, né? Então, como existe vários graus de entendimento, existe entendimento para todos nós, né? E então eu quero iniciar a nossa palestra. Na verdade, eu quero iniciar o compartilhamento do meu entendimento a respeito desse tema, né? Sobre o mal, o bem e a paz no mundo. E eu quero iniciar falando do que consta no livro A Gênese, de Allan Kardec, especificamente no capítulo 3. Eu gostaria de passar, não o texto todo, que eu programei para ir passando as... Estou indo aqui. Mas qual foi a que você não quer? Porque aí ele colocou o texto todo, né? E eu, geralmente, eu passo... Ele vai devagarinho, parágrafo por parágrafo, para ele ir explicando. Não? Então, tudo bem. Então, tá. Tá bom. Então, nesse capítulo diz o seguinte: Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipresente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo tudo que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado pela sua consciência. E a lei divina está gravada em todos nós. E aqui está um pouco diferente do que eu... né? A lei divina está gravada no íntimo de todos nós. Então, o que é isso? Se Deus é único, é eterno, é imutável, é soberanamente justo e bom, como que ele pode ter criado o mal? É uma indagação. Como é que um ser soberanamente justo e bom pode criar o mal? E essas foram reflexões muito profundas de grandes pensadores da humanidade, né? Dentre eles, Santo Agostinho, que eu vou falar um pouquinho adiante, né? Agora, veja, Deus, ele estabeleceu leis sábias, leis perfeitas, cujo único objetivo dessas leis é o bem. Então, vejamos, Deus estabeleceu leis cujo único objetivo é o bem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso.
E aqui diz ainda que o homem, nós, eu, cada um de vocês, encontramos em nós mesmos tudo que necessitamos para seguir essas leis, cujo único objetivo é o bem. Então, vejamos. Então, o que é o mal? Se Deus estabeleceu leis com o único objetivo é o bem, o que é o mal, então? E Kardec nos diz, onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. O mal só vem do homem, e a causa do mal está em si mesmo. Mas, tendo o seu livre-arbítrio por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Então, vejamos. Se o mal só vem do homem, se a causa do mal está no homem, está em mim, está em cada um de vocês. A causa do mal e a causa do bem. Se ela está em mim, e aí nós vamos ver, se ela está em cada ser humano, a causa, o início, o que causa o mal está no ser humano. Não existe uma figura à parte, porque existem algumas linhas de pensamento, algumas linhas religiosas que diz que o mal é personificado numa entidade, numa personalidade. Outras dizem que Deus criou os anjos, os arcanjos, e um deles, por inveja de Deus, caiu e virou, então, o demônio. Então, Deus teria criado isso. Então, vejamos, Deus criou a todos nós igualmente, puros e imperfeitos. E nos deu a liberdade da vontade. De eu ter vontade pelo bem, então eu sou livre para ter vontade pelo bem e eu sou livre para ter vontade para o mal. Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Segundo Santo Agostinho, o livre-arbítrio é a liberdade da vontade. Eu posso desejar. Deus nos deu a força da vontade, a força volitiva. Todos nós temos uma vontade, uma força de vontade. Tanto é que todas as realizações que nós temos na nossa vida veio através de uma energia que empregamos para conseguir isso. Então, é a força da vontade, é uma força que nós temos, que é chamado de força volitiva. Agora, eu posso dirigir, eu sou livre para dirigir esta força que existe em mim para o bem ou para o mal. Eu escolho para onde direcionar essa força que é a única que me foi dada. Então, aqui já inicia uma reflexão mais profunda. Quando eu olho para mim e eu vejo alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns sentimentos em mim que não são sentimentos do bem. É só a gente olhar para a gente. Qual é o nosso sentimento em relação a um adversário político? Qual é o nosso sentimento a respeito de uma pessoa que cometeu um crime, e às vezes realmente um crime que a gente fala, isso não é coisa do ser humano, isso é coisa do demônio. Não, é dele, é do ser humano. Qual é o nosso sentimento por aquele ser, por aquela pessoa? É um sentimento de vingança. Nós, na maioria das vezes, desejamos que o outro sofra e pague por aquilo. Evidentemente, teoricamente, sabemos que este não é o sentimento que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos, é importante a gente reconhecer
que ainda em nós usamos a nossa vontade, muitas vezes, desejando o mal. Mas ainda ficamos, muitas vezes, na vontade e não partimos para a ação. Mas tem irmãos nossos, ou talvez nós mesmos, há muitos e muitos anos atrás, em outras encarnações mais antigas, será que nós usamos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade dirigida para o mal? Isso, para mim, quando eu tive esse entendimento, trouxe uma pacificação, eu poderia dizer assim, uma tranquilidade. Porque trouxe a clareza de que Deus criou um único princípio. Um único princípio. Deus criou o princípio do bem. E Deus infundiu em nós a liberdade da vontade, nos deu a força de vontade e nos deu a liberdade de escolher, dirigir nossos pensamentos, sentimentos e ações para o mal ou para o bem. E o que nos interessa saber isso? Como eu disse agora há pouco. Não interessa muito a gente só saber teoricamente disso, mas olhar para dentro de nós. Como Joana de Ângeles sempre está nos convidando. Olhe para dentro. Se conheça de verdade. E veja como é que estão essas duas, como é que você está direcionando a tua vontade. Aí vem um conceito, eu vejo mais objetivo, do livre-arbítrio e de como nós fazemos isso a todo momento. E como a gente começar a se observar. Quando eu me observo desejando o mal, epa, olha o que eu estou fazendo, eu estou dirigindo a minha vontade para o mal. Não estou dirigindo a minha vontade para o bem. Eu não estou dirigindo a minha vontade para conseguir entender os maiores absurdos como Jesus ensinou que deveríamos fazer. E como grandes mestres ascensionados nos ensinou a fazer. E ok, eu não consigo ainda. Mas só de eu ser sincero comigo, só de eu olhar para mim com sinceridade e ver, na verdade, onde estou ainda, já é um passo importante. Eu olhar para mim e ver que real é o meu tamanho. Qual é o meu tamanho real? Como é que eu estou realmente? Porque às vezes a gente pensa que está já assim, muito evoluído, com sentimentos muito nobres, e de repente a gente se pega desejando vingança. Então, poxa, ainda estou engatinhando, né? E que bom que a gente pode progredir. Essa é a coisa boa da gente ver onde realmente a gente está. Se eu ainda estou engatinhando, eu preciso me esforçar um pouco mais para aprender a andar. E isso é libertador. É libertador por quê? Porque eu vejo que eu tenho um grande e amoroso caminho a percorrer, onde eu consiga dirigir toda a minha vontade para o bem e cada vez mais me afastar do mal. Eu, vocês, todos nós temos isso dentro de nós. O bem está aqui e o mal está também. Nós, é aquele ditado que diz, né? Quem você escolhe alimentar? O lobo ou a ovelha dentro de você? Né? Deus quis que o homem fosse submetido à lei do progresso e que este progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu. Bom, então por que, se Deus nos criou e infundiu em nós o bem, só há um único princípio, que é o princípio do bem. Então, por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Já não poderia, então, nos fazer todos anjos? Né? Mas isso não seria conquistado por nós, pela nossa individualidade. Né? Então, Deus não criou leis cujo único objetivo é o bem? Então, Deus criou a lei do progresso. Se nós, percorrendo
o nosso caminho, buscarmos obedecer à lei do progresso e conseguirmos ir galgando, dia após dia, uma consciência mais coerente, mais lúcida, nós sentiremos a alegria de ver em nós o mérito desse esforço. Né? É como quando a gente ganha uma coisa de presente, é legal, a gente gosta e tal. Mas e quando a gente consegue alguma coisa pelo próprio esforço? Não tem um contentamento maior? Ah, eu ganhei um carro. Ai, que legal, ganhei um carro. Mas olha, este carro, eu trabalhei duro para comprar, consegui pagar, eu consegui esse carro. Eu consegui essa vitória. Eu consegui passar num concurso pelo meu mérito de estudar. Eu consegui prosperar na minha profissão através de esforço. É um auto-amor, é um contentamento muito maior do que quando nos é presenteado. E é o que Deus quer para nós. Que cheguemos a espíritos puros, com pleno contentamento e felicidade. Porque Ele nos dá, a bondade de Deus é tanta que Ele nos dá essa possibilidade de conseguirmos a pureza através dos nossos méritos. Dos nossos méritos. Deus nos criou a todos iguais. Então, como eu já disse, existe um único princípio, que é o bem. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 9, no item 20, fala dos demônios. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte, já que a criação dos seres inteligentes são uma só, já falei disso, né? Unidos a corpos materiais, estes seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual, ou dos espíritos que povoam os espaços. Então, tanto aqui na Terra como no espaço, nos outros planos, este é o princípio. Deus, o povo diz assim, Deus nos criou perfectíveis e deu-nos por meta a perfeição, com a felicidade, está cortando, com a felicidade que dela advém. Né? Então, Deus não nos criou perfeito, Deus já não nos criou anjos, mas nos criou perfectíveis. Nos criou simples, ignorantes a todos, mas nos deu a capacidade de adquirir a perfeição. E nos deu todos os caminhos e mandou muitos mestres, muitos profetas. Nos mandou Jesus para dizer, o caminho é este. E este caminho veio sendo mostrado por vários mestres ascensionados da humanidade. Nos mostrando o caminho. Olha, o caminho é este. Se você não conseguir por este caminho, vai por este caminho. Se não conseguir, vai por este. Mas N caminhos nos foram legados por grandes mestres enviados a nós. E também a outros planetas. Mas esses mestres, espíritos puros, foram criados imperfeitos, ignorantes, porém perfectíveis, e hoje estão aonde estão. E nós também podemos chegar para o mérito nosso. Né? Ah, legal, você tirou né? Então, Deus nos criou perfectíveis e deu-nos por meta a perfeição, com a felicidade que dela resulta, mas não lhes deu a perfeição, já falei. Né? Agora vamos falar de Santo Agostinho, um teólogo que viveu entre o século IV e V,
é considerado um exemplo de autoconhecimento e evolução espiritual. Um dos exemplos, né? Tendo demonstrado em vida a importância do exame de consciência e da busca pela verdade interior. Ele é citado algumas vezes no Livro dos Espíritos, né? E ele considerava que o mal está na vontade do homem, aquilo que eu falei. Então, é muito interessante porque, assim, esse conceito que eu estou compartilhando aqui com vocês, da liberdade de vontade, que o livre-arbítrio é a liberdade da vontade, que você pode dirigir para o mal ou para o bem, este conceito nos é trazido por Santo Agostinho, né? Que se debruçou nesse estudo do mal, do bem, Deus é o bem, como é que ele pode ter criado o mal, né? E ele chegou a isso, o que é o livre-arbítrio? O conceito que ele nos traz de livre-arbítrio, né? Ele não criou esse conceito, mas como ele conceituou o livre-arbítrio, né? Então, ele chegou nisso, que Deus nos deu a liberdade de vontade. E nos dá a liberdade de vontade. E Deus nos deu a liberdade de vontade, segundo ele, esperando que escolhêssemos o bem, que é Deus. E nós, né, muitos de nós, talvez todos nós, por isso estamos ainda aqui, quisemos dirigir a nossa vontade para o fruto da árvore proibida, né? Tem várias metáforas, né, sobre esse assunto. Né? Algumas frases de Santo Agostinho. Há no homem uma vontade que é livre e que, do ponto de vista moral, deve ser utilizada para fazer o bem. Se isso não acontecer, ele será o total responsável. Então, todo mal... Deixa eu acabar de ler, né? Por isso que eu passo parte por parte e não está dando aqui. Dessa maneira, a responsabilidade pela prática do mal é exclusivamente do homem. O pecado não é nada mais que o distanciamento do bem por parte da vontade livre do homem. É uma aversão a Deus, pois é uma aversão ao bem. Então, veja. Quando a pessoa pratica o mal, ela pratica porque tem uma aversão ao bem. Porque tem uma aversão a Deus. Porque quem ama Deus, quem ama o Pai, quem ama esse ser perfeito, não vai ter comportamentos atrozes, injustos, que vai levar sofrimento aos seus irmãos, à sua família, aos seus irmãos e à sociedade e ao mundo. Então, as pessoas que levam sofrimento ao mundo são pessoas que têm uma aversão a Deus. Aversão a Deus. Porque Deus é o bem, Deus é amor. Então, vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Então, é simples e profundo. Se observa uma pessoa praticando o mal, é muito simples. Esta pessoa tem aversão a Deus. Por quê? Nós vemos ações sendo praticadas que a gente diz, esta pessoa tem ausência, não crê em Deus. E não crê mesmo. Não só não crê, como tem uma aversão. Até pode crer, porque se tem aversão, é porque crê que existe o bem, existe Deus, existe o amor, mas eu sou averso, eu tenho aversão ao amor, eu tenho aversão ao bem, aversão a Deus. É grave, é simples, mas é grave. A gente começa a olhar para a sociedade de uma outra forma, e a gente começa a olhar para a gente, se eu quero a paz no mundo, se eu quero a paz no mundo, eu preciso criar essa paz em mim. Se eu quero o bem no mundo, se eu quero o bem para o mundo, eu tenho que olhar a cada momento para onde eu estou dirigindo a minha vontade. Porque cada um de nós somos agentes da paz.
Não vai haver paz no mundo se não houver paz em mim. E como que eu estou construindo essa paz em mim? Como é que eu estou administrando essa minha força de vontade? Estou dirigindo para o bem, estou dirigindo para o mal. Eu me pego muitas vezes desejando o mal. Eu digo, Marili, presta atenção. Presta atenção, você está desejando mal. Se você está desejando vingança, você está desejando mal. Se você está desejando que a pessoa pague olho por olho, dente por dente, você está desejando mal. Não foi isso que Jesus ensinou? E eu puxo minha orelha. Daqui a pouco eu estou distraída, me pego de novo. E é assim. Essa eterna vigilância que a gente tem que ter com a gente. O mal não é uma substância, mas uma perversão da vontade. A vontade corrompida guia o homem ao mal moral. O mal é a corrupção da natureza, que é boa em si mesma. A natureza é boa em si mesma. A nossa origem é boa em si mesma. O mal é o dano causado por uma escolha errada, que é o que eu falei, a escolha do bem, a escolha do mal. Deus dá ao homem a liberdade para escolher entre o bem e o mal. Isso aqui são frases de Santo Agostinho. O livre-arbítrio é uma condição para escolher o bem, não para escolher o mal. Aqueles que escolhem o mal usam errado a liberdade recebida. Então, Deus nos deu essa liberdade e a gente usou errado essa liberdade. Né? O mal não pode estar em Deus, mas somente em suas criaturas. O mal não está em Deus, está em nós. Suas criaturas, mas que criadas com a condição de chegarmos à perfeição. Então, é um trabalho a cada momento, todos os dias, todas as horas, de a gente estar vigilante ao próprio pensamento, aos próprios desejos e aos próprios sentimentos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Como eu falei, vira e mexe, eu me pego. E volta. E volta. Como, sabe quando corrige, a gente tem filho pequeno, você tem que falar assim 1000 vezes a mesma coisa? Até a criança introjetar aquilo? É isso que a gente tem que fazer com a gente também. Se corrigir, se corrigir, se corrigir. E uma hora a gente consegue. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, diz assim, Santo Agostinho, né? Fala assim, façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se alguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de ser reformulado. Como é que a gente vai ver aquilo que precisa ser reformulado se a gente não olha com honestidade para a gente mesmo? Aquele que a cada noite recordar todas as coisas que fez durante o dia e perguntar a si mesmo o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, que é o seu anjo guardião, que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o assistirá. E aqui tem uma coisa importante. Às vezes a gente se vê se esforçando dia a dia, o tempo todo, para se melhorar. Mas às vezes a gente vê assim, meu Deus, eu estou progredindo tão pouco, né? E aí, nesse momento, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Tem que rezar e pedir ajuda de Deus, ajuda de Jesus. Oh, meu Deus, o Senhor me ajuda. Porque eu sozinha não estou dando conta, não. Está muito devagar o meu progresso, o Senhor me ajuda. Né? E quando a gente pede esse auxílio para se aperfeiçoar, né?
Santo Agostinho diz, né, que Deus nos assiste, porque é um pedido sincero. Jesus não falou, né, que o que soubéssemos pedir, ele nos daria. Se a gente pedir de coração, que nos ajude, né? Eu já tive uma experiência, assim, uma vez bem, bem interessante nisso daí, né? Que tinha um vício moral, né? Eu era uma pessoa muito crítica. Tá, porque ainda nós não é, né? Criticava, né? Criticava mentalmente. Às vezes não criticava verbalmente, mas criticava mentalmente. E lutei muito contra isso. Eu queria acabar com isso, né? Meu Deus, eu quero parar de ser uma pessoa tão crítica, né? Aí um dia eu falei, não, cansei, sozinha eu não vou dar conta. Aí eu pedi ajuda de Jesus. Ô, Jesus, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda, porque sozinha eu não estou dando conta, né? E graças a Deus, hoje eu já sou bem menos, pelo menos já não me incomoda isso, porque eu me cobrava de ser uma pessoa, né, mais flexível, que aceitasse mais as diferenças, as pessoas como são, né? Porque afinal a gente não estuda isso, a gente não, né, não sabe disso teoricamente, mas na hora da prática não é fácil, né? E às vezes a gente tem que pedir para Jesus, né, ou para o seu mestre guardião, para o seu anjo guardião, que te ajude. E a gente recebe auxílio. Não tira assim, né, não muda assim da água para o vinho, como diz, mas já vai ficando melhor. E a gente vai ficando mais em paz. Por quê? A gente já vai ficando mais contente. Por quê? Porque a gente vê que através daquele esforço sincero, verdadeiro, a gente está conseguindo progresso. Aí dá um contentamento. Ah, eu sou capaz, olha, com a ajuda de Deus eu dou conta, né? E aí a gente vai ficando mais contente com a gente mesmo, o que é muito saudável para a autoestima. A gente gostar da gente, a gente gostar dos nossos progressos, não só materiais, mas principalmente espirituais, né? Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Então, né, Santo Agostinho nos propõe assim essas reflexões toda noite antes de dormir. E aí ele diz: examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, quando a gente é sincero com a gente mesmo, né, a gente tem essa resposta. E a resposta que a gente encontrar vai ser um repouso para a nossa consciência ou vai nos dizer de um mal que ainda temos que precisa ser curado? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é Paulo escrevendo uma carta aos Romanos, para que eles não se conformassem com o mundo. E aí está dizendo para nós, porque tudo é atual, né? Que nós não nos conformemos com este mundo, mas que possamos transformar o mundo pela renovação da minha mente, da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você vê Paulo dizendo, olha, a transformação começa pela vossa mente. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque foi isso que Jesus ensinou, né? Se alguém lhe bater uma face, ofereça outra, né? Se alguém te agredir, ofereça um outro nível de consciência, um outro nível de entendimento. O bem é uma couraça contra o qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Essa aqui é uma frase de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, de julho de 1859.
Quer dizer, quando nós empenhamos nesse trabalho sincero, humilde, de dirigirmos a nossa vontade para o bem, de pensarmos o bem, de fazermos o bem, esse desejo sincero, né, ele já é uma proteção que nós temos, né? É uma couraça, é uma aura que adquirimos, onde a malevolência se quebra em contato com esta aura, com esta couraça, né? Como disse uma senhora uma vez, perguntou, né, para Chico Xavier, né? Chico, macumba pega, né? Aí o Chico falou assim, olha, se a senhora jogar uma pedra nessa parede aqui, a pedra atravessa a parede? Não. E se tiver um buraco nessa parede, a pedra atravessa a parede? Atravessa. Né? Então, o bem é uma couraça. Quando a gente vive pelo bem, está sinceramente, né, é uma couraça que as pedras, as maldades, a malevolência não passam. Não passam. Por isso a importância de termos sempre os pensamentos elevados, o pensamento ligado no bem, ligado no mestre. Né? Em Mateus 5, eu vou citar algumas bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados e humildes, os que reconhecem as suas limitações, suas dificuldades. Né? Porque é só através desse reconhecimento, desse pedido de auxílio, nós podemos acessar o reino de Deus em nós. Como diz Joana de Ângeles, o reino dos céus está no íntimo de cada um. E é através da humildade, dessa sinceridade de buscar o bem, é que podemos acessar esse reino de Deus em nós, que é o bem em nós, que Deus infundiu em nós quando nos criou. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós estamos falando de mansidão, novamente, do bem. Né? A gente trabalhar essa mansidão em nós para que a gente possa ficar por aqui mesmo, né? Nesse período de transição. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Porque é a lei da ação e reação. Né? Se eu tenho misericórdia, Deus também terá misericórdia por mim. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, primeiro, eu preciso promover a paz em mim. Porque só quando eu tenho a paz em mim, aonde eu vou, eu irradio a paz. Quando eu faço florescer a paz em mim, é que eu posso transmitir a paz aos meus irmãos, na minha família, nas pessoas que convivem com no meu trabalho, nas pessoas que convivem comigo na instituição religiosa a qual pertenço, né? As pessoas da minha comunidade. Então, a paz no mundo, ela começa dentro de mim. Então, às vezes, não podemos fazer muito pelas coisas que estão estabelecidas e que não são do bem, mas vamos fazer esse trabalho em nós, porque isso irradia. Isso irradia. Então, o trabalho sempre é do micro para o macro. Né? A paz é um processo pessoal de autodeterminação, de autoesforço, de autoabnegação, possível de ser conseguido desde que hajam sido investidos empenho, decisão e perseverança. Isso é Joana de Ângeles, do livro Despertar do Espírito, capítulo 2. Então, Joana de Ângeles, ela sempre nos convida a este contato com o meu interior.
Então, ela diz isso. É preciso querer, é preciso autodeterminação, é preciso esforço, disciplina. Como Emmanuel disse para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Então, é preciso autoabnegação, possível de ser conseguido desde que hajam sido investidos empenho, decisão e perseverança. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas vaidades, de alguns egos, né? E não é fácil, porque a gente se identifica com algumas questões, né, do nosso ego, da nossa personalidade, e às vezes a gente precisa abrir mão disso. Então é preciso ter determinação, ter força, ter esse desejo sincero da paz interior. Para daí, então, eu saber que eu estou fazendo a minha parte pela paz no mundo. E agora eu quero concluir com uma poesia de Santo Agostinho. Na verdade, é o final, né, de uma reflexão dele, de uma poesia dele, que está no livro Confissões, capítulo 10, 27 a 29. Mas esse aqui está bem no finzinho, né? Que ele, depois de muito se debater, né, ele capitulou a Deus, né? Capitulou a Jesus. E aí ele escreveu esse poema, né? Tarde te amei, tarde te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora, e fora te buscava, e me lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandecestes, e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando-o, suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Então, Santo Agostinho escreveu isso depois que ele teve um encontro com Jesus. Ele que resistiu tanto a Jesus, que buscou tanto durante tanto tempo da sua vida, 30 anos, né? Fora, nos desejos, nos prazeres da materialidade, do mundo, quando ele teve esse momento místico com Jesus e com Deus, ele escreveu essa poesia. E é isso, Deus está em nós. E quando nós o experimentarmos verdadeiramente, com toda a sua paz, estaremos desejosos dele a cada segundo de nossa vida. Muito grata pela atenção, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E que Jesus mantenha suas mãos irradiando luz e amor sobre todos nós. Muito obrigada.